Nesse vídeo eu vou começar do zero, vou te explicar o que é day trade, o que eu fiz para me tornar trader e o que é realmente necessário e o que é desnecessário para se tornar um trader profissional. Então, se você já ouviu falar sobre esse assunto, tem interesse, mas não sabe nem por onde começar, fica até o final que eu vou te explicar detalhadamente como funciona o mercado financeiro, o que é day trade, como e por que os preços se movem, como faz para fazer as operações do mercado, quais são as pegadinhas dessa profissão. Vou te dar um passo a passo se você quiser se tornar um trader profissional. Oi, eu sou a Carol do canal Conta Real. Nesse canal eu compartilho a minha trajetória no mercado financeiro, justamente para ajudar outras pessoas que estão começando agora a encurtar o caminho, evitar muitos erros comuns e entender com mais clareza como esse mercado realmente funciona. Bom, talvez ou muito provavelmente você já tenha ouvido falar que day trade é impossível, que day trade é uma furada. E talvez, e também muito provavelmente, você já tenha visto alguém num carrão, ou em Dubai, ou nas Maldivas, te falando que é fácil, que é rápido. Bom, ou talvez você seja apenas curioso e quer entender como funciona o mercado financeiro, entender mais sobre essa profissão que tem essas duas polaridades de pessoas que amam e pessoas que odeiam. Muita gente comenta, mas não explica com muita profundidade. Então eu já vou começar te falando o meu posicionamento em relação a isso. Ser trader é a melhor profissão do mundo. E eu não falo isso por empolgação momentânea. Eu falo isso porque eu conheço profundamente essa atividade. Eu passei por todo o famoso processo doloroso de ser trader e passei por todo o desenvolvimento que a profissão exige. E olha só, no trading, você não precisa de diploma, você não precisa procurar emprego, você não precisa aguentar chefe, você não precisa nem fazer entrevista, você não precisa nem falar com ninguém. Você não depende do seu currículo, você depende da sua habilidade, da sua capacidade de aprender, de interpretar o mercado e de tomar boas decisões. Essa é uma profissão que te oferece algo extremamente raro, que é a liberdade real, de verdade. Você realmente pode trabalhar de casa, você realmente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, você pode trabalhar a hora que você quiser, em bolsas internacionais. O mercado financeiro movimenta trilhões de dólares todos os dias. Existe dinheiro circulando o tempo inteiro. O trabalho do trader é aprender a identificar as oportunidades no mercado nesses movimentos do preço. Então, primeiro vamos entender por que e como o mercado se move. O mercado se move por um princípio muito simples, de oferta e demanda. Oferta significa as pessoas querendo vender e demanda as pessoas querendo comprar. Quando existe mais compradores do que vendedores, o preço sobe. Quando existe mais vendedores do que compradores, o preço cai. Essa é a força básica que move todos os mercados do mundo. Mas existe um detalhe importante. No mesmo gráfico que você está olhando, existem milhares de participantes diferentes. Existem pessoas físicas operando pequenas quantias, existem traders profissionais, existem os fundos de investimento, os bancos, existem as grandes instituições financeiras. E são essas instituições que movimentam volumes gigantes de dinheiro. E são justamente esses grandes volumes que realmente conseguem deslocar o preço do mercado. Por isso que às vezes a gente chama essas instituições de tubarões, players institucionais ou big players, grandes players. Quando uma instituição dessa precisa comprar bilhões de um ativo, por exemplo, ela não consegue fazer isso de uma vez só. Ela precisa executar essas ordens aos poucos. E esse processo vai deixando rastros no gráfico. Essas instituições, elas tomam decisões baseadas em diversos fatores. Pode ser pela política monetária, decisões de bancos centrais, taxa de juros, inflação, indicadores econômicos, fluxo internacional de capital. Então, o mercado reage às decisões políticas, ao que está acontecendo no mundo. Tudo isso faz parte do que a gente chama de macroeconomia. Então, a macroeconomia é o estudo de como a economia funciona em grande escala.
ou seja, como as decisões econômicas globais influenciam o fluxo de dinheiro no mundo. Então, quando você olha para o gráfico, você está olhando para o resultado final de milhares de decisões financeiras acontecendo ao mesmo tempo. Então, é isso que faz os preços se movimentarem. Em alguns momentos, você vai ouvir alguns termos também, vou explicar alguns termos importantes. Volatilidade, por exemplo. Às vezes você vai ouvir o pessoal do mercado financeiro falando: nossa, hoje o ativo está muito volátil. O que isso significa? A volatilidade significa o quanto o preço se movimenta e com que velocidade ele se movimenta. Um mercado muito volátil, ele é muito rápido. E um mercado pouco volátil, ele é mais lento, né? Outro conceito importante é a liquidez. Você também deve ouvir bastante essa palavra. A liquidez significa o dinheiro que está ali investido, né? É a liquidez que determina a facilidade com que um ativo pode ser comprado ou vendido. Então, quando o mercado tem muita liquidez, significa que existem muitos participantes negociando naquele ativo. Então, isso permite que grandes volumes sejam negociados sem travar o mercado. Porque tem gente querendo comprar e tem gente querendo vender. Então, saem negócios. E a liquidez tem também um papel muito importante. A gente consegue ver no gráfico as regiões específicas onde existe grande quantidade de liquidez. A liquidez deixa rastros. Então, muitas vezes, tem regiões específicas no gráfico que tem grande concentração de liquidez e, normalmente, o preço se movimenta justamente em direção a essas regiões. Mas essa é uma parte mais técnica, eu não vou entrar nesses detalhes agora. Vamos falar sobre o que é day trade. Bom, day trade é uma modalidade de operação em que você abre e fecha a ordem no mesmo dia. O que isso significa? Você negocia um ativo, você compra ou vende um ativo e necessariamente, obrigatoriamente, você deve encerrar aquela operação no mesmo dia. Mesmo que você tenha feito essa operação de manhã, antes do mercado fechar, você tem que encerrar. Mas na maioria das vezes, a gente está falando de operações que levam minutos, algumas até levam segundos para acontecer. O day trader pega a liquidez daquele dia, daquele momento. Então, o day trade é uma modalidade que exige rapidez na análise e na tomada de decisão. É por isso que é uma profissão que a gente fala que é de alta performance, porque exige que o profissional seja muito rápido, seja muito técnico. E isso é um desafio para os iniciantes, porque exige que a pessoa não seja reativa, que a pessoa tenha frieza para esperar o momento certo de entrar na operação, tenha frieza observando o preço e de repente contra a sua posição. A frieza de não agir por impulso, ou por medo do mercado ir sem você, ou por esperança do mercado ir na região que você quer. É por isso que muita gente fala que tem que ter emocional para fazer day trade, porque essas emoções de medo, euforia, tristeza, ansiedade, elas realmente podem atrapalhar um trader iniciante que não se preparou para lidar com isso. Já no swing trade, as operações são mais longas. Swing trade são operações que podem durar dias, podem até semanas. Isso significa que você tem alvos maiores, mas o estresse normalmente é menor, porque não exige que você tome decisões assim tão rápidas. Então, apesar da gente ver que as pessoas normalmente entram no mercado através do day trade, dá também para começar pelo swing trade e é uma ótima opção. Agora eu queria mostrar um pouquinho mais sobre a parte prática, o gráfico. O gráfico é a principal ferramenta do trader, né? Para ter acesso ao gráfico, você tem diversas opções nas corretoras, são diversas plataformas. Esse aqui é o Profit, é uma plataforma brasileira, ela é a maior e mais conhecida, mas eu opero também por outras plataformas. Só quero exemplificar aqui como é que é por dentro da plataforma, mostrar como é que o preço se movimenta. Então, o gráfico, olha, ele mostra o comportamento do preço ao longo do tempo, ele mostra todo o histórico, ele é basicamente um mapa da disputa entre compradores e vendedores. Essa é a forma mais comum dos gráficos, tá? Tem gráfico Renko, tem outros tipos de gráfico, mas esse é o mais comum, que é o gráfico de candles. Candle é vela em inglês, né? Então, cada vela dessa representa um período de tempo. Nesse aqui, por exemplo, é os 5 minutos, mas pode ser 10, 20, um dia, um ano, quanto você quiser, você pode configurar.
Mas como a gente está falando de day trade, esses tempos gráficos de 5 minutos, 10 minutos também são tempos operacionais para a gente. Então, cada candle, cada vela dessa tem 4 informações principais. O preço de abertura, nesse caso é esse aqui, o preço de fechamento, o preço máximo e o preço mínimo. Então, se o candle é verde, significa que naquele período teve mais compradores, olha, o preço subiu. Então, quando o candle é vermelho, ele abriu aqui, fechou aqui, ele caiu. Então, a gente já consegue ver quem teve mais força naquele período. Mas que fique claro, um trader profissional não fica tentando adivinhar para onde o mercado vai. A gente analisa o comportamento do mercado para entender onde ele está se movendo e até onde tem liquidez suficiente para que aquele movimento aconteça naquele dia. Então, até aqui você já entendeu o que é day trade, como é que o preço se move, como é que você opera num gráfico desse. Então, agora eu vou te dar um passo a passo real, honesto, sobre o que você deve fazer caso você se interesse, caso você queira se tornar um trader profissional. Muita gente acredita que para entrar no mercado financeiro precisa ter muito dinheiro, mas na verdade o dinheiro mais importante no início é o dinheiro investido na sua aprendizagem. Porque depois que você entende o mercado, o seu crescimento é exponencial. Vou te dar um exemplo. Se você quer começar com R$ 2.000, dá para começar com R$ 2.000? Super dá para começar. Inclusive, se você buscar só 2% ao dia, por exemplo, significa R$ 40 por dia só, em 2 anos você já está na casa do milhão, sabia? Você já fez essa conta? Então isso mostra uma coisa muito importante. Você não precisa ter pressa. Depois que você aprender, você vai tirar dinheiro do mercado. Então o foco no começo tem que ser em aprender bem. E é aí que está a pegadinha. Quando eu te falo que você vai chegar no 1 milhão em 2 anos, você coloca R$ 2.000 lá e fica achando que isso vai acontecer em 2 anos. E ignora o ano de estudo. Porque para você aprender bem, você precisa reservar pelo menos 1 ano da sua vida. Depois, essa bola de neve vai crescer, fica tranquilo. Então, o primeiro passo para você se tornar um trader é decidir se você quer passar por esse processo. E quem te disser que o primeiro passo para se tornar um trader é abrir conta numa corretora, tá te sacaneando, tá? Quer que você coloque dinheiro lá para perder. Porque esse não é o primeiro passo. O primeiro passo é você realmente decidir que quer essa profissão. Isso é muito importante, porque trading não é uma renda extra. Você não tem como ser mediano nessa profissão. Se você sabe um pouco, você não vai ganhar um pouco, você vai perder, você vai falir. E isso é muito sério, é muito perigoso. Quando uma pessoa aprende a operar de verdade, essa vai se tornar a profissão dela, porque vai superar os ganhos de qualquer outra profissão. Então, mesmo que você demore 1, 2, 3, sei lá quantos anos, 4 anos para aprender, quando você aprender de verdade, você vai acumulando. E quanto mais você vai acumulando, mais dinheiro você disponibiliza de margem e você faz operações maiores, mais você vai multiplicar, você vai fazer dinheiro em cima de dinheiro. Dinheiro faz mais dinheiro. Então, por isso é importante encarar o trading como profissão, como uma formação, uma carreira. É um processo de desenvolvimento que não pode ser pulado. É como em qualquer outra carreira profissional. Não é um jogo como as opções binárias. Você não pode brincar com seu dinheiro. Então, se você decidir ser um trader, vamos para o passo 2. O passo 2 é estudar. E aqui exige um ponto muito importante, porque as pessoas até querem estudar, mas o marketing digital criou um mecanismo, uma fábrica de tirar dinheiro das pessoas, que não só contribuiu, mas foi o principal responsável pela estatística que a gente tem hoje de que 96% dos traders perdem. Porque o que aconteceu? Principalmente na pandemia, 2 áreas cresceram muito: o marketing digital e a entrada das pessoas na bolsa de valores, justamente porque foi vendida a ideia
de que a bolsa de valores era fácil. Então se construíram personagens para te venderem a ideia de que é fácil, de que eles saberiam te ensinar. Então, um dos maiores desafios do trader, além de ter que lidar com o emocional, além de ter que lidar com a desinformação, é realmente encontrar um lugar que realmente ensine estratégias que funcionem comprovadamente. Globalmente falando, mesmo mundialmente falando, existem poucas escolas de trading realmente boas. No mercado internacional, existe o Oliver Velez, uma referência no mercado, um trader muito conhecido, que já treinou muitos traders institucionais, e o curso dele profissional custa mais de US$ 20.000. Eu não sei como é para indicar, eu sei que ele não fala português e eu não sei exatamente como funciona, que tipo de assessoria esse curso dele dá. Mas no Brasil, eu já tenho falado faz tempo que existe a Clarity Wizards, criada pela Laine, que foi quem me ensinou, que foi a minha mentora. Então, além da Clarity Wizards ser muito mais acessível, ela tem algumas técnicas próprias desenvolvidas pela própria Laine e todo um suporte para os alunos realmente saírem formados como profissionais. É uma comunidade ativa, tem sala ao vivo, tem atividades, tem acompanhamento, inclusive, dos traders já formados, como eu e o Luan, que eu já entrevistei, inclusive, aqui no canal. Então, lá ninguém tem uma pergunta que vai ficar sem resposta, mas é muito importante alinhar as expectativas. Aprender uma leitura profissional, como eu falei, leva tempo. Pode demorar para alguns meses, para outros pode demorar anos. Isso depende muito da dedicação e da disponibilidade das pessoas. Uma pessoa que estuda uma vez por semana não vai se desenvolver como uma pessoa que estuda 10 horas por dia. Então é importante se organizar em relação a tempo de estudo e fazer um planejamento financeiro para essa transição de carreira. É realmente uma formação profissional. Então aqui existe um ponto que pouca gente fala. O primeiro investimento no trading nunca deve ser para o mercado. O primeiro investimento é na educação, é aprender a ler o gráfico corretamente. Porque depois que você desenvolve essa habilidade, o capital cresce naturalmente. Então, nesse momento, no momento do estudo, você pode sim abrir a conta na corretora, pode sim baixar o Profit, mas não opere na conta real. Tem mecanismos de replay, você pode operar no simulador, que é ao vivo, é com o mercado ao vivo, mas você opera dinheiro de mentira. O gráfico vai ser uma ferramenta de estudo para você, não de operação. É aqui que você vai colocar em prática o que você aprendeu. Você vai colocar em prática as técnicas teóricas. Então, só depois de aprender é que você vai devagarinho para a conta real. Para fazer essa transição, você também pode usar outras formas. Você precisa começar de forma responsável. Você nunca pode colocar um dinheiro que você precisa para operar. Então, se você não tem dinheiro ou não quer arriscar nenhum dinheiro, você consegue fazer isso, mesmo na conta real, de outras formas, como a mesa proprietária e operando pequeno, com microcontratos. Microcontratos você opera em corretoras de Forex. Vou deixar aqui embaixo as minhas indicações, tanto de mesa proprietária como de corretora. Então, se você chegou até aqui, você está de parabéns, porque nos dias de hoje que as pessoas estão viciadas na dopamina e saem de um conteúdo para o outro, sem querer realmente se aprofundar nos assuntos, você já está de parabéns. Agora você tem uma visão mais clara sobre o que é day trade, o que é swing trade e qual é o caminho real para você ingressar nessa profissão. Se você gostou, se você acha que merece o like, deixa o like. Deixa aqui também a sua sugestão de tema para um próximo vídeo. E não esquece de ativar o sininho para você receber as notificações de que tem vídeo novo. Até o próximo vídeo. Beijo!